As coisas nos parecem absurdas ou más porque delas temos um conhecimento parcial e somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. A felicidade é a compreensão lógica do mundo e da vida. Portanto, a felicidade não é um prêmio da virtude, é a própria virtude. Baruch de Spinoza. Olá, está começando pela TV Mundo Maior mais um Filosofando, o seu programa de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Com vocês, a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. How could the poor old prophets know everything within the scope of the human intellect? They had no science. Joshua, or rather, the author who wrote his history, he thought that the sun revolves around the earth is fixed, and that the sun too stood still for a day. And the quibblers amongst us try to explain all this away with obscure and impenetrable language, but there's no cause for perplexity. Joshua was a soldier, not an astronomer. Even Solomon, Isaiah, and Noah, they are not exempt from human shortcomings. They were ignorant of the true cause of day and night. Rational thought, my dear friends, is a self-rewarding virtue. And religious prejudice is a veil which protects the mind from reason. But surely not all faith is blind. Perhaps. But it is always one-eyed. Olá! Em nosso programa anterior, nós dissemos que algumas pessoas e até doutrinas, ao longo do tempo, mesclaram Deus com a sua criação, afirmando que Deus está em toda a parte, que tudo é parte integrante de Deus, até nos mínimos fenômenos da natureza. Que pensar desta ideia? Dissemos também que a verdade é constituída de fragmentos que vão se juntando na história do pensamento humano. No século XVII, surge um pensador que vai definitivamente selar a cisão entre filosofia e religião, fenômeno este que já estava ocorrendo com René Descartes. Baruch de Spinoza nasceu em 1632, filho de judeus portugueses que fugiram da perseguição espanhola. Spinoza viveu em Amsterdã, na Holanda, até ser expulso por aqueles que odiavam o seu livre pensar. Foi excomungado da sua sinagoga, foi vítima de um atentado e foi hostilizado pelos cristãos ortodoxos que o consideravam ateu. Na verdade, Spinoza era um daqueles raros filósofos que, além de acreditar no que dizia, era fiel aos seus princípios. Chegou até a recusar uma cátedra de filosofia em Heidelberg, na Alemanha. Posição que, por ser oficial, implicava em aceitar ideias e limitações oficiais. Era indiscutivelmente um homem honesto, nobre e cortês. Por isso, naturalmente foi atacado por quase todos, mesmo depois de morto. Sua obra mais importante, A Ética, foi publicada póstumamente, e as outras, como Tratado Teológico Político e o Tratado Político, não foram tão influentes. Como Descartes, Spinoza acreditava que, segundo o método da geometria, era possível produzir um conhecimento exato
do mundo real. São dele as seguintes deduções: só há uma substância, Deus ou natureza. Deus e o cosmos são a mesma coisa. Isso não é panteísmo? Poderia responder Spinoza. Bem, sim, mas é um princípio científico unificador, não misticismo. O mundo, tal como o conhecemos, é apenas um modo de ser de Deus, um aspecto da substância única. E o que é substância em filosofia? Ela é um conceito-chave da metafísica ou da ontologia. Designa aquilo que há de permanente nas coisas que mudam. E como ficaria o livre-arbítrio na filosofia spinoziana? Disse o filósofo. Embora tudo seja necessário e determinado, o homem pode ser livre. Em cada indivíduo há um desejo de autopreservação contra forças hostis. A isso chamo de conatus. Nossas paixões vêm desse conatus. Quando reagimos apenas sob o efeito de nossas paixões, somos passivos. Para sermos ativos, precisamos compreender nossas paixões no sistema mais amplo das causas e dos efeitos. Precisamos encontrar desapaixonadamente o verdadeiro lugar das paixões, no sistema causal infinito da natureza, diz Spinoza. Assim, ele complementa, o homem livre domina suas emoções, tornando-se feliz no pleno exercício da sua razão. Spinoza, com rara honestidade intelectual, desenvolveu a lógica inevitável de sua ideia de Deus e substância, elaborando uma descrição completa do homem, da natureza e do mundo. Ganhava a vida fabricando lentes e conquistou inimigos por ser nobre e desprovido de ambição. Acreditava realmente que a virtude era a sua única recompensa. Dizia, a alegria nunca é demais, é sempre boa. Vamos para um pequeno intervalo, mas já já voltamos.